Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela Sanguinho, eu sou mãe e psicanalista infantil e hoje eu vim falar com vocês sobre a inteligência emocional na infância, sobre a promoção disso com as crianças, né? E o que a gente precisa fazer para ensinar as crianças sobre inteligência emocional. A inteligência emocional é um dos tipos de habilidades sociais necessários, né, para o indivíduo conviver bem em sociedade. Porque quando a gente fala de agressão física, agressão verbal, briga no trânsito, briga no trabalho, tudo isso está relacionado à falta dessas habilidades sociais e principalmente de inteligência emocional. Quando o indivíduo não possui essas habilidades, ele possui diversos problemas nos relacionamentos, no trabalho, na família, né? E tudo mais. Porque isso é um princípio básico para a gente conviver bem com as outras pessoas, para a gente entender os nossos sentimentos e saber lidar com eles e também para a gente saber lidar com os das outras pessoas. Se você, assim como eu, é mãe, né, ou se você é pai, ou se você pretende ter filhos, ou mesmo se você é profissional que trabalha com criança, a gente sabe da importância disso, né, de ensinar isso para as crianças pensando o quê? No futuro que a gente vai deixar para as nossas crianças. Por quê? Se eu me preocupo com o futuro do meu filho, eu preciso começar a pensar nessas questões hoje, né? Na verdade, a gente já deveria estar pensando há muito mais tempo para garantir que o futuro será diferente do que nós vivemos hoje, né? Esse mundo tão perigoso, com tantos problemas aí, né, sociais, econômicos, tudo isso também está atrelado aí à inteligência emocional de certa forma. Então é muito importante a gente descobrir como ensinar isso para as crianças, porque quanto mais pessoas souberem isso, quanto mais pessoas tiverem inteligência emocional, melhor vai ser aí o futuro das nossas crianças. Então, para a gente ensinar a inteligência emocional para as crianças, o primeiro passo que a gente tem que ter em mente, né, enquanto adulto aí, é que a gente tem que saber nomear as emoções. E isso não é só nomear para a criança, é nomear as nossas também, saber assumir os nossos erros. Isso tudo é muito importante no processo de educação emocional da criança. Então, quando a gente vai pensar, eu quero ensinar para o meu filho inteligência emocional, eu sou professora e quero ensinar para as crianças na escola. Então, a gente tem que ensinar, nomear as emoções, a gente tem que falar das nossas emoções. A gente tem que ensinar isso através das expressões sociais, né? Muitos jogos aí, como o jogo de mímica, é muito legal pra gente trabalhar essa questão das expressões sociais. Isso é bem legal para trabalhar com turma ou mesmo com a família só. Então a gente tem que entender que o primeiro passo é que criança aprende brincando. Não adianta eu querer ficar nomeando para criança as emoções, porque é muito difícil a criança pensar, principalmente a criança pequena, né? Ela conseguir pensar em algo que ela não pode ver e não pode pegar. É muito difícil para a criança conseguir imaginar isso do que a gente está falando, o que é emoção. Então, a melhor forma que a gente tem é através dos jogos de mímica, os jogos de pares, os jogos de montar as expressões sociais, ou mesmo fazer desenho, fazer sorriso, fazer triste, fazer lágrima, fazer cara de bravo, né? E ensinando isso para a criança de uma forma que ela possa visualizar, ou que ela possa pegar, que ela possa de alguma forma colocar aquilo num plano mais físico para ela, ou mais visual, né, para que ela consiga compreender a dimensão do que a gente está falando. Hoje eu vim falar para vocês de um dos jogos que eu tenho, que eu já trabalho com a venda dele, né? Na verdade, é um conjunto de 4 jogos separados de acordo com a compreensão aí de cada faixa etária. Hoje eu trouxe meu preferido, que é o jogo dos pares, das emoções. Né? Então aqui a gente vai ter as emoções, a gente pode, né, tanto jogar com a criança no sentido de jogo dos pares, né, que era o antigo jogo do mico aí, que é de colocar as peças para baixo e encontrar os pares, ou mesmo se a criança tiver aí 2 anos, 1 ano e meio, né, que ela já tá falando, a gente pode brincar de nomear as imagens mesmo, que obviamente ela vai começar aí em torno de 1 mês, ela já começa a reconhecer as imagens e os nomes. Isso é muito legal. A criança maior, você pode brincar de procurar os pares mesmo. Então aqui nesse jogo a gente trabalha as emoções de medo, a gente trabalha a raiva, a gente trabalha a alegria, a vergonha, compaixão, opa, o egoísmo, a amizade, os ciúmes, a preocupação, a gratidão, a tristeza, a paciência, o respeito e a coragem. O que é muito importante a gente ter em mente aí quanto adultos, né, que vão promover a inteligência emocional das crianças. Inteligência emocional não é só nomear
E não é só falar das emoções boas, né? A gente tem que ensinar e a gente tem que normalizar os sentimentos ruins também. Não existe isso de você não pode ter ciúmes, você precisa só ter coragem, né? Não, a gente tem que falar da coragem, mas a gente tem que falar do medo também, que é normal a gente sentir. A gente tem que falar dos ciúmes, a gente tem que ensinar a criança a lidar com esse sentimento. Isso é inteligência emocional, é a gente normalizar e aceitar principalmente, né, que é uma tarefa tão difícil para muitos adultos, que todas as emoções são válidas e todas as emoções podem ser sentidas pela criança. A criança pode sentir raiva, a criança pode ficar triste. E a gente não pode tentar abafar isso, né? De não, você não pode ficar triste, você não pode ficar com raiva. Gente, você pode. O que você tem que entender é como você vai lidar com essa emoção. Filho, você tá triste, então a gente pode fazer isso e isso pra você se sentir melhor. Filho, você tá com raiva, eu entendo, eu também sinto raiva às vezes, então a gente pode lidar dessa forma, né? A gente dá ferramentas para a criança para que ela possa lidar com essas emoções. Esse é um dos 4 jogos, né, que eu, como eu falei, que eu produzi para fazer a venda. Tem o material deles em PDF que vocês podem imprimir. Tem outros 3 jogos também, mas esse daqui ele é válido para todas as idades, para os adultos também, que muitos adultos não têm essa habilidade social. E ele é muito bacana para trabalhar com as crianças. Tem as imagens de cada um, com as expressões faciais, então a gente pode contar história, né? O medo, a gente pode mostrar vários exemplos de medo que são válidos, como lidar com esses medos. E tudo isso pode ser trabalhado com a criança no dia a dia, tanto pelos pais, né? Ou às vezes outro responsável que fica com a criança, ou na escola. Isso tudo é muito importante para a gente pensar aí no futuro das nossas crianças. A inteligência emocional é uma habilidade muito importante para os dias de hoje e para a gente garantir um futuro melhor, a gente precisa começar agora. Existem vários outros jogos, como eu falei, a mímica também é muito legal de trabalhar, fazer os desenhos, né? O mais importante é que a gente normalize essas emoções e fale disso frequentemente com a criança, inclusive sobre os nossos sentimentos, sobre a gente assumir nossos erros. Filho, eu estava bravo, me desculpa que eu fiquei brava. A mamãe às vezes fica brava, o papai às vezes fica bravo, me desculpa se eu gritei. A gente não deve gritar quando fica brava, a gente deve se afastar até se acalmar. E assim a gente ensinando aí para as crianças. Tá bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!